Salve, gurizadinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, como vocês viram, a gente está no formato diferente. Ainda estamos aqui na casa do Eder Hara, em Carapó, né? Ele que tá meio que abrigando aí, praticamente adotou nós, ajudando o principal patrocinador aí do projeto do Ômega agora, né? A gente tá montando o carro ali na oficina dele. Demos trabalho pro Eder. Então eu tô aqui agora na casa dele, tava trampando agora aqui na minha parte da manhã até o início da tarde. Eu foco nos meus trampos ali, meu trampo mesmo, né, de onde eu tiro a minha renda para poder estar investindo no Dori. E aí à tarde eu vou para lá para a oficina para ajudar o alemão, a gente fica até madrugada, de noite lá, que é o que a gente comumente fazia aí até na época da BR Performance, que foi o carro lá em Campo Grande, para quem não se lembra. E nessa nossa missão, nessa nossa fase aqui, correndo atrás das coisas para tentar estar pronto e apto para a primeira etapa do Ultimate Drift 9 e 10 de março lá no estádio de Ibirapuera, que então no dia 14, né? Hoje é dia 16. No dia 14 a gente teve uma notícia totalmente ridícula, sendo bem honesto. Então eu vou dar uma reagida no que aconteceu e explicar um pouquinho para vocês sobre essa treta que tá rolando aí da Ultimate Drift, na real não, do drift contra o atletismo, ou para variar, mais uma patetada defender o esporte enquanto derruba o esporte. Muitas coisas, às vezes, no Brasil não fazem muito sentido, mas a gente não pode desistir. É muito engraçado como essa história teve uma reviravolta bizarra, né? Porque hoje, no dia de hoje, dia 16, saiu uma matéria ali no jornal, eles começaram a se retratar um pouco sobre as merdas que foram faladas. E, enfim, já tô me antecipando, vamos reagir a tudo isso e eu vou dar a minha opinião também, beleza, gurizada? Então já deixa aquele like, se inscreve no canal para fortalecer e bora ver essa patetada que atrasa a nossa vida da gente que quer que o drift seja cada vez mais reconhecido. É triste tamanho descaso e não reconhecimento com a nossa categoria. Então, a primeira coisa que saiu, né, foi no dia 14, né, ah, que o automobilismo no estádio de Ibirapuera, perdão, aqui, ó, governo cancela a prova de automobilismo no estádio de Ibirapuera. E aí tem a foto do trator, né, acho que foi um vídeo que a própria Ultimate Drift postou, né, ah, do trator ali, né, da escavadeira, acho que é, removendo a parte de borracha ali da pista de atletismo. E a gente já vai falar um pouco sobre isso aí, tá? E essa imagem, pra gente, na real, do drift, a gente ficou, pô, que maneiro, tá começando a arrumar a pista, né, mano? Show de bola, vai ter o evento. E para muitas outras pessoas, né, para uma galerinha que quis causar na realidade sem entender o que estava acontecendo por ali, sem saber de nada e a desinformação, uma das principais, dos principais problemas aí do nosso país, a galera começou a meter pau. E que galera? A galera do atletismo. Afinal de contas, o estádio Ícaro ali, que é onde vai ser ou seria realizado a prova aí do Ultimate Drift, ele é um estádio que foi inicialmente construído, pelo menos aquela parte, né, aquele estádio a gente vai utilizaria para a prova, para o atletismo, né? No caso, né, aquelas provas de corrida em volta ali, né, aquela pista de borracha que vocês viram removendo, né, que normalmente tem 6, 7 pistas ali, dependendo do tamanho da competição, e aí também tem aquelas corridas saltando, né, por obstáculos, enfim. Aquelas coisas de Olimpíadas, né, gurizada? Aquele tipo de competição mais clássica e que também, obviamente, faz parte do grupo Engomadinho, que eu sempre falei sobre isso, né? Então, essa galera não curtiu muito, porque para eles, né, ou melhor, para quem realmente pratica atletismo, sabe que as condições, sabe a briga que vocês mesmos, se é que estão assistindo o vídeo, ou para você que está assistindo, né, essa galera brigou mesmo para tentar ter reforma, para tentar reaver aquele local, tá ligado? Então, a galera que realmente pratica já sabia das condições de verdade do local. Então, é um pouco estranha a forma como aconteceram as coisas, porque para o que ficou grandemente falado na mídia, é que estava sendo destruída a pista, né, que estava sendo destruído ali o complexo, para então rolar o evento de drift, sendo que isso é uma plena desinformação e uma causação de baderna sem sentido. E a gente vê até, por exemplo, citações, né, dos caras aqui, como por exemplo, né, pegando a matéria mesmo, vocês podem estar vendo aí aqui na tela, né, eu tô deixando repartido tal do Vladimir Mota Campos, que, se eu não me engano, ele é presidente da Confederação Brasileira de Atletismo. E ele falou, né? Estou extremamente preocupado e até mesmo indignado com a informação de que o Templo Maior do Atletismo Nacional, a pista de atletismo Ibirapuera, receberá no próximo mês uma prova de automobilismo. Os caras ficaram meio de cara, não entendi, né? Se eu não me engano, teve uma fala ali que a gente talvez vai passar aqui, né? Não vou ter que ler tudo. E, automobilismo tem que fazer no autódromo, tem que fazer na pista, né? Não no local de atletismo. Aí uma galerinha ali respondeu do tipo, não, beleza então vamos correr com os carros na rua, já que a galera corre na rua, né? Fecham as ruas para fazer aquelas grandes maratonas. E, na realidade, isso é o discurso praticamente respondendo a mesma moeda. Destruir um esporte com resposta de tipo benefício próprio para o outro. Então,
No meu ponto de vista, não cabe muito essa questão de se a gente não pode fazer drift no local que não é um autódromo, porque não é lugar para carro, vocês não podem correr na rua. Eu acho que, sendo bem honesto, tanto fez, tanto faz. Por mais que atrapalhe o trânsito da cidade, é um grande evento e eu acho que é bem bacana a questão do esporte. Só que a gente também adoraria fazer drift no automobilismo. O problema é que a nossa categoria passa por uma questão de preconceito. E foi justamente isso que aconteceu. É visível, claro, e ridículo a forma do preconceito expresso das pessoas quando souberam e descobriram que carros saindo de lado nas curvas de Ibirapuera enquanto destruíam a pista, o templo do atletismo. Com essa desinformação, com essa pintura feia, qualquer pessoa, né, que nem sabe direito o que é drift e obviamente não está informada da forma correta do que está acontecendo, iria simplesmente comprar o lado do nosso atletismo olímpico. Qualquer um faria isso, né? Se a forma que fosse pintada seria essa: baderneiros que saem de lado destruindo o templo sagrado. E isso é uma puta de uma mentira. Mas como já saiu coisa, né, até hoje mesmo no jornal meio que retratando, explicando coisas que eu talvez estaria me repetindo aqui, como é um meio react, meio opinião, a gente vai dar continuidade ainda mantendo esse assunto, tá? Né, sobre essa questão de destruir, de como foi propagado e como começou essa baderna, tá? Então tudo começou, né, no Metrópole ali, que a gente estava vendo essa notícia, né, no Instagram, isso aí começou até a se movimentar mais, né? E como é bafafá, a galerinha, né, saiu causando treta em cima disso. E aí teve a notícia então, né, como saiu no Jornal de São Paulo aí, do G1 também aqui, mas também acho que o Jornal da Globo lá, né, quando a galera assiste aí na TV, provavelmente a imagem vai estar zoada, ou o áudio do vídeo vai estar zoado, ou vai estar meio mutado, porque direitos autorais. Redes sociais, o governo de São Paulo voltou atrás na decisão de alugar a pista de atletismo do Parque Ibirapuera, lá na zona sul da capital. O complexo vai receber um evento de automobilismo, receberia, né? Um evento de automobilismo no próximo mês. Dá só uma olhada, notícia que tá no Ó, voltar atrás, né, e voltar atrás após críticas, né, até agora nada que faça sentido de verdade do que justifique. GE. Globo publicando essa reportagem, trazendo aqui mais informações. O campeão olímpico Joaquim Cruz postou nas É a redes imagem que sociais causa, né, é o imagens mostrando espanto o que momento que causaria a para pista qualquer é pessoa que não sabe o que está destruída acontecendo, por né, tratores. de fato. De acordo com a Confederação Brasileira de Atletismo, o piso ali do estádio Ícaro de Castro Melo não foi projetado para receber eventos de automobilismo. E o mais grave, a área está em processo. Tá, isso aqui também é verdade. Não foi um local projetado para eventos de automobilismo. Quando a gente fala de automobilismo padrão, a gente pensa numa pista com grande estrutura para grandes velocidades, onde realmente existe um risco imenso. E aí precisariam ser criadas barreiras e diversas outras coisas para poder caber ali, por exemplo, uma corrida de fórmula que seja com mais de que sejam 20 carros, já é o suficiente para ter que ter uma bela estrutura. E não é o caso. A pista de drift é super adaptável, muito em formato de gincana, do jeito que a gente foi obrigado a ser aqui no Brasil. Como eu falei, a gente adoraria também fazer os nossos drifts em autódromos. Tem muitos que aceitam a prática até categoria, como Piracicaba e CPA, tão clássico, né? Alguns kartódromos, como o Registro, o Speedway também, né? O Velopark também, né? Autódromo aceitou o drift, mas existem muitos, em grande maioria, que existe esse preconceito besta da mesma fala que se teve aqui, de que a categoria, o esporte, aqui eles estão dizendo que a ação é destruir a pista. Mas no automobilismo tem esse mau pensamento, é um pensamento similar, mas não sobre a mesma coisa, de que drift estraga a pista. E isso é uma desinformação. Sim, tem como destruir o asfalto, moendo os pneus, fazendo burnout muito tempo parado. É por isso que até os autódromos que permitem a prática do esporte ainda assim não permitem o burnout parado, porque isso sim cavoca o chão, né? Para quem entende um pouco mais de como é feito o composto asfalto, isso sim pode remover. O concreto é mais resistente, mas também pode dar danos, e principalmente quando se estoura o pneu e a galera continua fazendo essa baguncinha. Isso normalmente acontece mais na manobra, e eu não estou dizendo que isso é ruim, não, é uma característica. O drift, por ser um esporte que tem características também similares à da manobra, acaba meio que sofrendo o preconceito que se tem com a manobra. No nosso caso, a gente não anda com o pneu estourado. Se o pneu estalonar, inclusive, o piloto tem prejuízos na sua volta, perde a sua volta em muitos casos. São muitas situações em que, na realidade, como o esporte se propõe, a gente não costuma chegar nesses limites. O esporte é estudado para isso e realizado ao redor do mundo em diversas pistas de altíssimo nível.
Na Fórmula Drift nos Estados Unidos, por exemplo, lá em Long Beach, né, para quem sabe, é a mesma parte de circuito utilizada em diversas categorias renomadas mundiais da corrida. Então, se o drift de fato estragasse ou atrapalhasse, essa categoria imensa, que se eu não me engano é a Fórmula Indy, não permitiria que isso acontecesse. Isso é básico. Então, assim, engenheiros são contratados para isso, para fazer o mesmo estudo em que eles apontam de que dizem que o drift ou a forma com a qual está retirando com o trator está estragando. Só que no caso, né, a gente está falando de aparentemente jornalistas sem informação, sem instrução, contra engenheiros que estudam isso, que a vida deles é isso, como os, por exemplo, da Fórmula Indy, que eu tenho certeza absoluta que para fazer uma corrida num lugar onde tem drift, estudaram a possibilidade do drift estragar o asfalto. Eu tenho certeza sobre isso. E já vi drift em algumas pistas onde rola até Fórmula 1. Então é algo meio que clássico, meio que do estatuto, por exemplo, como é ali na pista de Interlagos, meio que criado no Brasil. Um preconceito, algo que a gente está bem acostumado por aqui. Processo de tombamento. Que coisa, gente. Quem autorizou isso aí a destruir? Tudo bem que já não estava em condições lá. Destruir é uma É, reforma, sempre viveu problemas mas ali, né? a De ter forma condições como foi boas ali. pintada as coisas. Que fizesse o evento pra voltasse melhor do que antes, mas pelo jeito não tem essa Mas certeza. é Então fica melhor, desse. não é? Não tenho essa certeza, é melhor. Eles, tipo assim, o que se tem aqui parece é ou volta com a pista perfeita, que não era o caso porque estava tudo destruído, né? Ou volta com algo que a gente não tinha, ou a gente tem o perfeito, ou vocês não mexem. Cancelado. É, você tem que reformar, não botar abaixo, né? O que não, pode não estar funcionando. Mas vamos conversar então com a Isadora Marques. Ela tá lá no local, tem mais detalhes. Vai ajudar a gente a entender essa história toda. Fala, Isadora, bom dia. Bom dia. Ajudar, bom dia, Rodrigo. Bom dia pra todo mundo. São muitos questionamentos, né? Por que uma pista de atletismo se a gente tem um autódromo aqui na cidade, né? Vamos contextualizar tudo certinho, então, pro pessoal de casa entender. A pista de atletismo aqui do estádio Ícaro de Castro Melo, que fica no complexo de Ibirapuera, estava sendo destruída para receber esse evento de drift, que é um evento automobilístico nos dias 9 e 10 de março. Isso acabou gerando revolta aí na comunidade de atletismo em complexo, não só no estádio, mas em todo o complexo do Ibirapuera, que conta aí também com um conjunto aquático, conta com um ginásio, quadras e até os prédios de administração. Então, depois desse protesto por parte dos atletas e também da Confederação Brasileira de Atletismo, a Secretaria do Esporte acabou cancelando esse evento, essa locação aqui do local. Ele tinha sido alugado, né, para o evento de drift que aconteceria nos dias 9 e 10 de março. Acho que já deu para entender a forma que foi pintado, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo, até porque eu falei bastante. Mas basicamente foi isso. Não sei como essa informação chegou, por exemplo, ao atleta ali que conquistou títulos, né, pelo Brasil, ou para os demais, ou até pela federação. Federação já é um probleminha, tá? Mas não vou entrar muito nesse assunto, senão sobra para mim. Se a forma que foi pintada chegou à informação foi essa aqui, que estava sendo destruído, qualquer pessoa se revoltaria, né? Pra vocês aqui. Essa foi uma matéria mais completa, eles até leram no jornal, naquele primeiro vídeo lá, tudo isso tá no G1 pra assistirem, tá? Vou tentar deixar os links aqui embaixo. Mas eles falaram isso, leram no jornal e tal, só que é mais do mesmo. Eles basicamente fizeram aquela matéria inteira em cima da imagem do trator retirando a borracha. Haja o que fazer, hein? Então, a Ultimate Drift respeita e acredita que todos os esportes são importantes e geram impactos socioculturais, e não enxerga motivos para que mais de um esporte não possa ser praticado no mesmo local. Meio que em resposta a galera falando que automobilismo tinha que ser feito no autódromo. Por suas próprias custas, o Drift está arcando com a retirada do piso de borracha que se encontrava totalmente destruído, conforme fotos. Verdade, se você puxar no Google Maps, isso é muito patético, velho. Lá, estádio Ibirapuera. Olha a primeira foto que aparece um ano atrás. Olha a situação do negócio. Então, assim, quem reclamou, na boa, não deu um Google para ver como é que estava a situação do lugar. E por isso que eu fico puto, porque é uma desinformação, a galera agindo como bando sem pensar. E o que está em jogo, o esporte que, tipo, não só eu, como várias pessoas sacrificam grande parte do tempo da vida para poder estar realizando, ajudando o evento, ajudando as coisas, produzindo conteúdo para crescer, para realmente virar uma categoria de respeito. E é a primeira vez que a gente vai ter algo até ajudando, fazendo uma parte da obra para os caras, o preconceito vence e agem como se de novo, os maloqueiros que saem de lá estivessem destruindo, meu Deus, o museu, sei lá, o antro ali do esporte, do atletismo, meu Deus do céu. Não faz sentido algum. Isso é uma pura desinformação e eu não entendo o interesse por trás de quem
fez essa brincadeirinha. De novo, o local estava abandonado há 10 anos sem ter grandes eventos. Então isso já não acontecia. Então reformar para pelo menos ser recreativo já é um avanço, já é melhor para a comunidade do atletismo. Então, puramente desinformação da mídia, querendo aparentemente dar aquela lacradinha em cima, dando o esporte como bode expiatório. E a galera do atletismo, como eu já falei aqui no vídeo várias vezes, viu essa pintura do drift, viu essa pintura do que estava acontecendo, a imagem do trator, meu Deus do céu. Era óbvio que eles iam reagir da forma a qual reagiram. E aí o evento teve essa primeira publicação da Ultimate, e aí depois teve a outra publicação da Ultimate, que é a azul. Isso facilita a gente um pouco. E é quase a mesma coisa, tá ligado? Quase a mesma coisa, só eles trocaram, tipo, acho que não colocaram a parte do recreativo, mas a parte principal daqui foi a última parte. Dito isso, Ultimate, em conjunto com a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, buscando uma realocação do evento. Mais informações para proporcionar a todos. Então, sim, por conta de uma pressão sem sentido algum, por conta de uma desinformação passada aí pela mídia, por conta de talvez interesse de alguma das pessoas que passou essa informação para frente, o que quis criar esse cenário, eles conseguiram o que eles tanto queriam. Cancelaram o evento dentro do estádio. Agora sim realmente ficou como destruição, porque ficou só a pista de borracha removida. Deu para concluir a obra. E agora realmente, talvez as coisas ficaram do jeito que eles queriam. Quando eu falo eles, eu não estou falando da galera do atletismo, tá, gurizada? Para quem entende um pouquinho mais aí sobre como funciona o nosso país, talvez esteja entendendo um pouco o que eu quero dizer. Mas são coisas que não dá para falar muito aqui. E aí, né, passou o dia, provavelmente os caras foram bombardeados pelas merdas que falaram, né, pelas desinformações faladas, ou pelo menos as não informações que deveriam ter sido passadas, que dá um entendimento que parece ser uma manipulação narrativa de fato que está acontecendo aqui com o evento Ultimate, criou um combate que não existe entre o drift e o atletismo. Na realidade, é só a mídia sambando e criando um circo nessa besteira toda que foi criada. E aí, né, a gente tem então, hoje, sexta-feira, saiu esta matéria, né, dos mesmos jornalistas, da Globo, enfim, aquela questão de não vai ter a distorção no áudio, sei que não está tudo distorcido, a imagem vai ficar zoada, não posso botar, senão dá direitos autorais. Mas está lá no G1, é só vocês acessarem e assistir a matéria na íntegra. Nós mostramos aqui no Bom Dia São Paulo ontem que a pista de atletismo do Complexo Esportivo do Ibirapuera foi destruída para um evento. Ela já estava destruída. É verdade, já estava destruída. Parece que alguém corrigiu ele, né? E ela foi ainda mais. Na verdade, o que a empresa diz é que estava ali retirando o que restava da pista de atletismo para poder fazer um evento automobilístico, ocorreria no próximo mês. Mas daí apareceram críticas do meio esportivo, o governo do estado voltou A atrás, pessoa se cancelou entrega a sozinha, locação do gurizada. espaço, pelo menos lá dentro, na pista. E aí tem um problema aí, que Verdade, a o princípio complexo vai está em processo de ser outro tombamento, local, aí não mas não poderia ter mais dentro do a estádio. O mudança, problema foi o teria que ter estádio. autorização. Vamos retomar esse assunto hoje, inclusive trazendo imagens para vocês. E ver se teremos de volta um dia, quem sabe logo, breve, a pista de atletismo de volta para todos, que esse é o grande desejo, a grande preocupação. Olha o Guilherme Pimentel, que ontem estava aqui com a gente nessa história também. Conta mais hoje. Bom dia. Porque quem está nos assistindo, pois é, a pista é histórica, né? Ela é considerada sagrada pelo pessoal do atletismo, porque ela já é muito antiga, ela ajudou a formar no treinamento, em competições, a Ou formar no grandes automobilismo nomes Interlagos. do atletismo brasileiro. A pista está dentro do estádio Ícaro de Castro Melo, o estádio fica dentro do Complexo Esportivo Constâncio Vaz Guimarães aqui no Ibirapuera, é um conjunto esportivo, né? Tem vários espaços para várias modalidades. Como você bem falou, há anos a pista já está destruída de fato. Aquele piso já tinha se deteriorado, tinha buracos, desníveis, isso por conta de falta de utilização e de abandono, que era uma situação que as pessoas envolvidas com o atletismo já denunciavam e pediam a restauração para que ela pudesse ser usada novamente. Há anos que ela nem recebia competições. Existiu uma conversa para tentativa de privatização desse espaço, de concessão desse espaço. Depois iniciou-se a discussão do tombamento. Inclusive, ontem a gente ouviu do chefe de gabinete da secretaria que o tombamento dizia respeito apenas à fachada. A gente foi conferir, não, na verdade não. Não poderia ter sido feito, aquelas alterações na pista não poderiam ter sido feitas sem autorização prévia também. Mas é basicamente isso, né? Então, o tombamento acho que é quando vira patrimônio histórico, alguma coisa assim, e aí realmente não pode mexer no local. Estavam falando que estava nesse processo, né? Ainda é um processo que não, mas diz que se estiver nesse processo não pode fazer essas alterações. Isso no vídeo.
E aí, não sei o que aconteceu nessa desinformação aqui pra lá, pra cá, né, do que aconteceu, se está em processo, não está, porque se está e não passou ainda do processo, não foi cumprido, então pode significar que ainda assim pode ser utilizado, porque ainda não estão com validade, então fica nessa questão de burocracia, né, de documento, legislação, e aí o troço não anda. A secretária de Esportes do Governo do Estado, a secretária Coronel Helena Reis, estará aqui com a gente para começar também. Então, só repassando o assunto de ontem e atualizando qual que é a situação hoje, mas a gente volta para... Como, por exemplo, por que não foi conversado, não foi pedida autorização para fazer as coisas? Teria que ter feito mesmo? Não teria? Qual o valor da locação desse evento aí? Qual é o custo, né, que seria para poder tirar esse piso emborrachado? Daí, já que a empresa iria fazer... É o suficiente, é o legal, é o bacana. A empresa poderia, diante do que ela vai faturar no evento, que isso pode gerar para a cidade de São Paulo, para o estado, seja lá o que for, é um valor legal nessa balança? Ou a empresa poderia contribuir mais com o estado para usar esse espaço, de repente ajudar mesmo em refazer parte da pista, sei lá. Tem muitas questões aí pra gente poder, questões para serem respondidas e pra gente fazer também. Se a pessoa, depois da etapa do ultimate, quiser correr no asfalto normal, segurança, sem ter trânsito, já vai estar bom. Muito menor o valor que vai ser necessário para poder fazer a reforma, que já vai estar pré-pronto. E mais, o cara quer. O fato é que dá uma dó enorme e demonstra assim, uma sensação de derrota horrível. Como que nós, né, nós, Estado, nós de São Paulo, não conseguimos deixar esse negócio em condições? Como nós conseguimos 10 deixar anos já, desse irmão. jeito, como estamos Só vendo foi aqui nessas saber agora imagens? que foi ter um evento de Uma área drift? super Como é nobre, possível? essa É a frequência enorme, uma área que tem um cegueira. valor Como é que absurdo, é? de importância extrema para o nosso Escolhe, eu sou cego, eu esporte. não quero ver o que eu, Como é que a coisa gente que eu não não vejo. consegue? Coisa que eu não vejo. Será que esses gestores todos que passaram anos aí nessa história não se sentem derrotados de não Olha a conseguir, tanto famigerada. secretários de esporte, governadores e tal, não se sentem derrotados de não conseguir fazer esse É, negócio ficar direito, ficar bonito, funcionando? Já tive várias vezes nesse lugar, gravando. Eu lembro que eu tava tentando lembrar que acho que Olimpíadas de 2000, pode ser? 2000 tivemos Olimpíadas, Copa do Mundo 98, 2000 Olimpíadas. bom, mais balela da mesma, né? Eu tenho muita paciência para ficar ouvindo balela. Pessoa que visivelmente não está interessada em falar a verdade, em falar coisas lucidez. Está querendo impor o seu próprio pensamento. Ao invés de passar a informação, como o jornalismo deveria ser feito, passa a opinião. Então agora eu vou botar a parte da entrevista, então um cortezinho para vocês aí da secretária de esportes lá do Paulo. Vai aparecer na tela para vocês. Dela explicando mais essa parte de tombamento, sobre como foi feita as coisas. Porque pelo que eu entendi, foi ela que liberou, né? Foi ela que ajudou ali, que participou ali para poder fazer o esporte. Afinal de contas, você precisa de certas liberações, termos, documentos para poder realizar um evento. E, obviamente, a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo está envolvida, estava e está envolvida na realização da primeira etapa do Ultimate Drift no estádio Ibirapuera. Secretário, então, eu vi que na hora que nós ouvimos o presidente da confederação falando que teve a impressão de que o Estado não sabia do processo de tombamento, a senhora fez assim com a cabeça. Então, quero ouvir primeiro a senhora sobre isso e já vou emendar uma outra pergunta. O contrato com o evento foi firmado quando e houve publicação? Eu pergunto isso porque ontem nossa produção procurou, vasculhou o Diário Oficial atrás da comunicação do contrato e não encontrou. Então, eu queria que a senhora comentasse primeiro o que disse o presidente da confederação e depois com relação ao contrato. Bom dia. Bom dia, Bocardi, a todos vocês que nos assistem, especialmente a comunidade esportiva. Primeiro, esclarecendo, o processo de tombamento ele é amplamente conhecido. Ele se iniciou em 2021, depois de uma tentativa de reforma aqui do complexo do Ibirapuera, é conhecido de toda a administração pública. De acordo com esse projeto de tombamento, nós não podemos fazer intervenções estruturais aqui no Ibirapuera, nós só podemos fazer manutenções pontuais, mesmo assim comunicamos regularmente qualquer modificação ao IFAM. A retirada do material de borracha que reveste essa pista já estava prevista desde o ano de 2022. Inclusive, temos o documento assinado pelo IFAM que previa a retirada desse material. Então, não há que se falar em destruição da pista de forma nenhuma. Trata-se de uma limpeza previamente
devidamente autorizada pelo órgão competente. A Compresp só fez a resolução relativa ao tombamento em abril de 2023. Então foi um ato posterior a essa tomada de decisão da retirada desse material. O que a gente pode ver, nós estamos aqui no local, é que esse material é um material rígido, não tem como ser retirado de outra forma que não seja por máquina. Por isso a presença do trator, ou tem aqui material que não tem como ser retirado de forma manual, de forma nenhuma. E tem inclusive há uma preocupação com a dengue. Nós já tínhamos sido notificados também pela Prefeitura Municipal a respeito de focos de dengue aqui nesse espaço. Então, repito, foi apenas uma retirada, não há destruição da pista. O drift, ele não exige uma construção específica de pista. O que seria feito na sequência era o linchamento da cola, devolvendo a base à cobertura asfáltica original, o que propiciaria, sim, depois uma recolocação da borracha. Só que o governo do estado de São Paulo está planejando uma reforma muito mais ampla. Por exemplo, nós temos a necessidade para receber eventos de grande porte e eventos internacionais de construir uma nona pista de atletismo, de fazer modificações aonde acontece a corrida com barreiras, com obstáculos, fazer a recolocação das caixas de areia para os saltos. Ou seja, essa base que hoje está aqui, ela também precisará ser avaliada pela engenharia para ver se ela é compatível com essas novas mudanças. Então, né, pra galera que não entendeu, né, a parte da obra, né, isso já tinha sido não só aprovado, como até requisitado, né, sugerido para fazer. Uma parte do o que estava sendo feito já estava até aprovado, né? Talvez por isso que não foi levado tanta importância no segundo documento, que talvez estava sendo feito ainda, né? Não tenho essa informação da liberação pelo IFAM para fazer o evento de drift, né? Uma coisa não tem a ver com a outra, são liberações de fato separadas. Mas ainda está dentro do prazo, sim, para conseguir essa liberação. Eu não sei se isso estava acontecendo, estava em trâmite, estava esperando a resposta, se ia rolar não ia, ter alguma reunião. Só que, como isso ainda não tinha acontecido, toda a pressão que foi causada, toda a pintura negativa, todas as críticas e mentiras, desinformações que foram passadas para frente, causam esse estardalhaço entre a população, o povo. Isso faz com que a galera, né, até nesse caso, muita gente, todo mundo praticamente, né, do povo desinformado, ficou contra o drift. Muitas pessoas depois, aos poucos, foram sendo informadas e corrigidas, até nos comentários da publicação, e foram mudando suas opiniões. Afinal de contas, perceberam que era algo positivo, até mesmo para o atletismo. Mas aqueles que não querem, que se negam a enxergar e que querem, na realidade, colocar a sua opinião ou fazer as coisas da sua forma, ou que o preconceito está estabelecido, pelo jeito não é muito assim que funciona. Então, com todo esse bafafá, com toda essa pressão até da galera do atletismo, da Confederação Brasileira, de atletas que já que são renomados por conta dos títulos que conseguiram representando o país, toda essa pressão com certeza vai fazer com um órgão que é sobre essa questão de cultura, tombamento, blá blá blá, dessa parte de proteção, as coisas, toda essa pressão negativa, essa resposta negativa do evento de drift, independentemente da gente estar fazendo algo que é bom ou não, da gente estar fazendo algo que é certo, que vai somar, independentemente disso, acaba sendo e saindo errado. E aí é óbvio que o IFAM, né, eu acredito que não liberou, até porque já teve algumas novidades, né, o próprio Ultimate já publicou que vai realocar, né, o lugar. Então, provavelmente o IFAM e aí demais órgãos, por conta da pressão popular, e a gente sabe que a nossa comunidade drift não é tão gigantesca, acredito, quanto o atletismo, né? Porque são junção de diversas categorias ali que representam uma grande galera, né? São esportes de muito tempo, né? E de alguns princípios ali, desde quando começou, eram dos esportes já praticados. Então, com certeza, vai acabar tendo uma comoção pública maior. Então, acabou que a gente que já é visto como maloqueiro, né? Foi pintado como destruidor de pista e de templos sagrados. Os jogadores de carros de lado viraram o alvo e viraram o inimigo. E assim, né, ficou bem difícil para manter o evento.
E aí, até me cortei da câmera aí, falou sobre o valor e tudo mais. Ela falou o valor de 26 mil. Eu achei meio baixo também, né, para locação do lugar, mas às vezes são as concessões, né, do tipo, a Ultimate está investindo para fazer a reforma. Então isso daria vários mil reais, né? E aí teria então a reforma do local. Talvez isso justificaria o aluguel barato de 26 mil reais para 3 dias, eu acho, pelo menos ali, né, para montar treino, enfim, etapa, 4, 5 dias ali. É um local bem grande, bem achei bem barato. Mas, se a gente for levar isso que eu acabei de falar em consideração, até porque até tem esse documento e tudo mais, mas tem que ir atrás e eu acho que para quem quiser, fica até o convite, né? Porque se algo estiver errado, estão sugerindo umas coisas um pouco tortas aí envolvendo nosso esporte. Então eu espero que seja só desinformação e sensacionalismo de jornalismo barato. E para finalizar esse vídeo gigantesco, né, dando a minha opinião, né, espero que eu não tenha ofendido ninguém, mas a galera do atletismo, espero que tenham entendido. Estava praticamente fazendo um trabalho por vocês, antecipando um trabalho por vocês. Se isso, pelo jeito, não foi bom, eu não entendo muito porquê. Talvez muitos de vocês achem, sim, que era algo bom a ser feito. As pessoas que estão no comando disso não acharam. E aí a pressão pública, política e da imprensa acabaram derrubando aí o nosso evento. Cara, seria insano. Inclusive, separei pequenas imagens aqui, né, de, por exemplo, uma passadinha aqui da Ultimate Drift do estádio de futebol de Ribeirão Preto, né, da parte do anel externo ali, né, então bastante concreto por ali. Foi adicionado os muros, mas uma pista pintada no chão e nada mais alterado, né. E a gente vê então aí uma passadinha do João, né, com o nosso amigo chileno, né, esporte internacional, pessoas vêm de fora para competir por aqui, né? Também os brasileiros saem daqui, treinam aqui, se desenvolvem aqui no Campeonato Brasileiro, vão para fora representar a gente. Também tem aqui para trazer para elucidar, né? Lá na Europa também realizam eventos dentro de estádios. Olha a quantidade de gente nessa imagem, né? Era basicamente isso que a gente tá querendo fazer, né? Basicamente é isso que a gente quer buscar com a Ultimate Drift, né? Então aqui é 2015, tá? Pra quem tá achando pouca gente no estádio. É uma pista bem mais antiga, mas pra vocês verem que desde o início podemos ter drift no estádio também lá fora. Então é bem comum pra gente, sim, de fato. É, a parte de estádio, umas pistas menores e tudo mais, é porque ele é um esporte de técnica e precisão. Então podem ser sim desafios mais apertadas, menores, espaços menores, não necessariamente um autódromo e carrega de grande velocidade e aí realmente precisa de um espaço maior questão de se tornar viável, senão é uma corrida quase em câmera lenta. Mas é isso. Então, gurizadinha, esse foi o vídeo de hoje, né? Então, falando sobre essa treta, sobre a desinformação, sobre essa bagunça. Espero que agora que estão tendo algumas retratações aí, né, por parte de alguns veículos de mídia, jornal e tudo mais, umas retratações até meio meia bocas aí, né, do que aconteceu. Eu espero que isso, pelo menos, traga um resultado positivo para a gente, que seria a divulgação free. Fizeram uma bagunça em cima disso. Postaram jornal, matéria, foi para TV, uma bagunça imensa, né? Atletas aí competindo em Olimpíada e tudo mais, conflitando com o nosso esporte. Isso sim gerou um bafafá e com certeza muita gente ficou sabendo disso. Isso acabou, né? E espero que acabe no fim das contas, né? As pessoas vendo a informação completa e entendendo de fato o que estava acontecendo, o que realmente rolou, que a gente estava ajudando, fazendo uma parte, né? De que deveria ter sido feito por outros momentos, né? Para revitalizar o local, a gente estava fazendo isso para ajudar, não só para isso, para também rolar o nosso evento para ser possível, mas de tabela estávamos ajudando e ajudar não serve, aparentemente. Então, enfim, um desabafo, mostrei um pouquinho também para vocês aí de alguns rolês que acontecem em estádio, né? Como acontece aqui mesmo do Brasil, né? Lá em Ribeirão Preto. E vamos ver como é que vai ser. Pelo que eu tô enxergando, gurizada, eu acho que realmente o evento vai ser realocado, né? Vai ser nas mesmas datas, tudo mais. É isso que está sendo passado até pela própria matéria. Vocês podem olhar completa ali no que eu falei. Mas eu acredito que não vão voltar atrás, por mais que os próprios propagadores da informação errada já tenham dito, né? Já tenham se contradizido. E que eles mesmos já tenham falado depois, não, na realidade estava destruída, né? Ela já estava destruída. Mas estão destruindo mais. É isso que não dá.
Só para informar quem estava me perguntando no Instagram, porque tinha muito perguntando, para a condição primeiro do drift aí depois arrumar, porque está sem condições. Lembrando que na situação que estava sem condições, zero, não rola evento. Não dá para ter um meio termo, né? Porque do jeito que isso ficaria depois do cliente, já daria para pelo menos usar o local para um treino, às vezes um local mais aberto até para a população poder mais essa energia. O estádio carregou tanta história e carrega, pode proporcionar para você. Então, dá para entender, né? É engraçado. São tantos pontos positivos, quase nenhum. Eu não vejo nenhum negativo. Então, eu sou o Recamate, vou ficando por aqui. Tanto chateado e indignado com essa besteira. Vamos ver como é que vão ser as coisas daqui pra frente. Porque essa situação toda é ridícula.